compartilhar a palavra de Deus, a palavra que o Senhor tem entregado ao nosso coração, à nossa vida. Hoje faz exatamente um ano que foi decretado o fechamento que foi declarado pandemia e o primeiro fechamento, do Brasil. Há um ano atrás eu já testemunhei para os irmãos aqui, até recentemente, há 2 domingos atrás, falei sobre isso. Estava lá numa igreja em Osasco, e lá o negócio começou a pipocar no dia 14 de março. No dia 15 chegamos aqui, orientamos a igreja, falamos com a igreja, conversamos com a igreja sobre o assunto, e hoje conversaremos após o culto também sobre isto, sobre o mesmo assunto, em nome de Jesus. Mas eu engrandeço a Deus, porque o Senhor tem nos guardado, nos abençoado, tem feito uma obra poderosa em nossas vidas, grandiosa em nossas vidas, e no meio disso tudo, Ele tem sido um Deus que tem cuidado da igreja, e a sua misericórdia, ela tem se renovado a cada manhã. Em um mundo pandêmico, onde há muitos problemas em todos os aspectos, grande parte deles nós não sabemos, nós só sabemos porque lemos, acompanhamos de alguma forma alguma notícia, alguém que nos informa, mas há problemas. Mas eu creio que Deus há de nos abençoar, há de nos sustentar até o fim. Amém? Então, glória a Deus. Nós cremos, eu creio também, viu? Que Deus há de nos sustentar até o fim. Esta palavra de hoje tem, assim, para o meu coração, ela é bem especial. Deus, ele trabalha de várias formas, a forma dele nos entregar para os pregadores. Obviamente que você que prega a palavra, que compartilha a palavra de Deus, obviamente você tem que ter uma vida consagrada, tem que ter uma vida de oração, tem que ter uma vida de busca, de aprendizado, de você receber conteúdo, receber da parte de Deus ferramentas para que você possa compartilhar, Você não pode simplesmente levantar um dia, dar lá um negócio em você e você diz assim: a partir de hoje eu sou pregador, Pode acontecer isso? Creio que pode, Pode acontecer, mas querida, vamos ser sinceros, a pessoa tem que ter uma vida com Deus, mesmo que seja desta forma, que Deus pode fazer, pode, mas a pessoa precisa ter uma vida com Deus, uma vida coerente, conduta ilibada, um homem, varão de Deus que anda segundo os preceitos da palavra, não que fala o que dá da sua boca. Então eu levantei mesmo, essa hora eu estava levantando pela manhã, e eu ontem vim para o culto, quinta-feira estávamos aqui, conversando com um com o outro, e sempre Deus, Ele coloca um tema, um assunto a ser tratado. E eu hoje acordei pela manhã e Deus não tinha falado nada comigo, nada, madrugada, nada. Fui deitar ontem, dormi muito bem, graças a Deus, tudo certo. Acordei, eu falei: Deus, hoje vai ser daqueles dias acelerados, e eu não tenho aqui o que o Senhor quer que eu pregue ainda. Aí eu, assim, sentei na cama um pouquinho, respirei e falei: Deus, fala comigo. Aí Deus falou assim, claramente, o Espírito Santo de Deus falou comigo: arrependei. E eu falei: arrependei, yes. Aí fui preparar a palavra à tarde, depois da escola bíblica, me sentei e fui preparar essa palavra. João, o Batista, lá do Evangelho, ele foi um cara totalmente estranho, Mas ele é o cara que começou com, desculpe a expressão, o lance do arrependimento.
João Batista era um cara totalmente diferente, né, de tudo que nós conhecemos. Muitas pessoas falam que ser um homem consagrado não é bem isso que nós enxergamos em João Batista, né? O cara, ele vivia no deserto, comia mel silvestre e a veste dele era roupa de couro de camelo. Então a vida dele não era essas coisas aí. Isso Batista, não João, o que teve a revelação lá no Apocalipse, que é o que nós vamos tratar hoje. O João que teve a revelação em Patmos, a ilha grega, onde ele foi cinzenta, que ele abriu os olhos, deitado naquela ilha sozinho, foi lá para não ser morto, fugido como prisão mesmo, abriu os olhos, Deus rasgou esse céu e revelou para ele o Apocalipse. Louvado seja o nome do Senhor, Deus é tremendo. Mas João Batista falava assim: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Eu acho que Deus coloca essa palavra no meu coração pelo seguinte: eu disse aqui no começo da pandemia, há pessoas, eu queria eximir a igreja disso, toda a igreja. Se eu pudesse eximir a todos, eu eximiria e diria: a igreja está fora disso. Mas quando eu leio o Apocalipse, não está. A igreja está no contexto, e não dá para nós corrermos dessa realidade que nós leremos aqui em Apocalipse hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja? Então, amados, o que acontece? Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e saber que o Senhor, porque eu vejo, meus irmãos, o mundo, e talvez você se enquadre em alguma coisa que eu diga que hoje, eu quero que se enquadrar, que isso seja para te sarar, seja para te curar, seja para te libertar. Se for a mim, que Deus me liberte, e pode ser que eu esteja aqui, nesse meio aqui, pode ser, porque eu não sou melhor do que você, já disse isso aqui N vezes. Mas aqui, meus irmãos, Deus, antes de tratar com o mundo, Ele vai tratar com a igreja. Guarde isso. Antes de Deus tratar com o mundo, às vezes você fica preocupado com o mundo. O mundo, Ele vai tratar com a igreja. Se você quiser ler, eu te falo onde está o texto. 1 Pedro 4,17. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco. Qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? Preste atenção. Eu e você, nós muitas vezes olhamos para o mundo e queremos falar que esse, que aquele, que outro, e ficamos fora. E Pedro está falando aqui: o julgamento começará pela casa de Deus, começará pelos filhos. Antes de manifestar o juízo no mundo, o juízo será manifestado na igreja. Ele manifestou, é isso que Pedro está dizendo. E por isso ele mostra o julgamento das 7 igrejas do Apocalipse, que eu quero que você abra, em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse 2. Aqui João, não o Batista,
ele mostra o julgamento às 7 igrejas. Do 1 ao 3, antes de mostrar ao mundo, ele mostra a igreja. Ele fala para a igreja. Então são as 7 cartas que ele escreve para a igreja. Então antes dele falar para o mundo, ele fala para a igreja. Antes de falar para fora, ele fala com o povo. Antes dele ensinar lá, ele fala aqui. Depois que você recebe, e você vai. Assim é o juízo de Deus, e assim será o juízo de Deus. Então do 2 ao 3, ele vai mostrar a igreja. Do 1 ao 3, que ele fala no começo ali do 1. Depois do capítulo 4 ao 22, ele vai mostrar o mundo. Apocalipse é cheio de simbologia, de simbologias. Às vezes coloca até medo em certas pessoas. Pessoas têm medo de ler o Apocalipse, de olhar para o Apocalipse. Irmãos, eu olho com a maior naturalidade. Aliás, acabei de ler Apocalipse. Fiz a leitura corrida da Bíblia e acabei de ler. Já estou lá no meio do Gênesis de novo. Terminei e comecei de novo. Acelera, Ayrton. As cartas da igreja, basicamente, elas têm o mesmo modelo. Se você olhar aí, todas elas começam da forma que ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva. Começa assim. Tem o mesmo modelo, igual. Ela faz uma apresentação, uma apreciação e uma reprovação, que ele reprova algumas coisas aqui na igreja, e ele traz as promessas. Então o modelo, quando ele escreve para 7 igrejas, são iguais, é a mesma coisa. Na ideia aqui do João, é que ele coloca aqui, revelação de Deus, Apocalipse é a revelação de Deus. Por que da carta? Qual o propósito dela? Meus irmãos, estavam ocorrendo graves desvios do padrão bíblico de retidão. Será se isso vale para os nossos dias hoje ou não? Não, pastor, não está valendo. Isso aí valeu para o João, não vale para nós. Segundo João, em muitas igrejas da Ásia, meus irmãos, o problema lá era grave. Eu falei aqui, salvo engano, domingo passado. Você acha que Deus, Jesus, já não sabia, por exemplo, que as igrejas da Ásia hoje praticamente nem existem diante do que era? Você acha que Jesus, para quem que ele escreveu isso aqui? Foi para a Ásia ou foi para nós? Foi para a igreja lá daquele tempo ou foi para nós hoje? Para quem que ele escreveu? Irmãos, Jesus, nós louvamos aqui, ele é o alfa e o ômega, ele é o começo e o fim de todas as coisas. E João escreve, ele chama a igreja ao arrependimento. Ele chama os seus ouvintes, ele chama a futura geração, os que lerão, se o Senhor não voltar antes, essa carta, ao arrependimento, ao quebrantamento, a uma entrega, a uma renúncia,
Arrependimento, eu entendo assim, é renúncia, é você se despojar do seu, de tudo que é seu, e ir para o altar de Deus, e ir para a presença de Deus, e se arrepender de todas as coisas. Então eu vou ler todo o texto aqui. 2, eu só vou ler a carta à igreja de Éfeso. Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Falamos sobre isso hoje, né? Marcela até exemplificou o apóstolo lá. Você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, olha que coisa interessante. Parece que Jesus, a palavra nos confronta, né? Poderia ter parado aqui, né? Oh Deus, até ali já está bom no 4. Para aí. Mas aí ele vai. Você está falando para a igreja de Éfeso: contra você, porém, tenho isto: você abandonou seu primeiro amor. Lembra-se de onde caiu. Tudo isso aqui é por conta desse versículo. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também os odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Cristo, ele é conhecido através da igreja. Entenda que ele está falando aqui para uma igreja. Ele está falando para a igreja de Éfeso. E Cristo é conhecido através da igreja. Como que Cristo vai ser levado? Através da igreja. Quando eu falo igreja nesse contexto, não estou dizendo esta igreja física, igreja parede, igreja endereço, igreja CNPJ. A igreja que somos nós, a igreja que está em movimento, a igreja que é atuante, a igreja que vai, a igreja que prega, que evangeliza, que ora, a igreja que aconselha, a igreja que ora pela nação, pelas famílias, a igreja que tem posição no mundo que ela está inserida. Dessa igreja eu estou falando. Antes de ver Cristo, João viu os 7 candeeiros. Antes de ver Cristo, eu explico o que é candeeiro. Vocês já devem ter visto muito candelabro. Lá quando o pastor Rinaldo era pastor Elias Falta, ele tinha lá. É uma simbologia que tem lá em Israel, você vê muito isso. E ele tem lá 7 lâmpadas. E essas lâmpadas, elas tinham simbologia que o Zacarias nos ensina. Eu esqueci de fazer essa anotação. E essa simbologia. Então, quando nós aprendemos bem sobre ela, que os filhos, falamos dos filhos de Eli aqui recentemente, eles eram os responsáveis por manter essa lâmpada acesa. Os caras eram tão nó cego que eles estavam deixando, Hofni e Finéias, deixando a lâmpada do templo se apagar, porque eles estavam preocupados com outras coisas que não era de manter a chama acesa. Querido, querida, Deus nos chama para isso. E aqui João, ele fala isso, viu o candeeiro. Então é um pedestal, tem lá um pedestal, muitos vão lá em Israel, trazem isso, que segurava essas lamparinas, essas lâmpadas ali.
Então, meus irmãos, isso representava naquele momento a plenitude da igreja na terra, isso. E depois disso, que ele viu o candeeiro, ele viu Cristo glorificado na igreja. Ninguém verá a Cristo, preste atenção, ninguém verá a Cristo fora da igreja. O que eu quero dizer com isso? E sublinho, sabe por quê? Eu falei outro dia aqui, algumas pessoas ouviram, acho que foi na reunião de oração. O cara é um cachaceiro, maconheiro, drogado, faz tudo que é coisa errada. Aí você vai orar por ele, ao invés de você repreender o mal, você traz afago. Você fala, não, Jesus te ama, meu querido, ama mesmo. Mas você tem que orar e repreender o mal da vida dele, dá nome, repreendo o adultério, repreendo o suicídio, eu repreendo a homossexualidade, a prostituição, eu repreendo o vício, bebida e outra, tem vício N agora. Dê nome, nomeia e repreenda. Agora parece que você vai falar, você fica lá, ai Senhor. Então, queridos, a plenitude de Deus é na igreja. Cristo é glorificado na igreja. Ninguém verá o Cristo da glória fora da igreja. Ninguém. Por que eu estou enfatizando isso? Sabe por quê, meus irmãos? Eu e você tá assim de gente do nosso convívio, que anda comigo, que anda com você, que não é convertido, que precisa de Jesus, amigos, parentes, conhecidos, vizinhos, e eles precisam ouvir a palavra. Quem é que Deus colocou lá para falar a palavra? Foi você. Como que Deus mandou essa pessoa até você? Foi para que você falasse da palavra dele. E ninguém verá o Cristo fora da igreja. Ninguém. Essa aqui deixa o nego louco, mas eu já vou dar a quem é a fonte para mim não me fritar aqui, né? Então ele escreve: a salvação é por meio de Jesus, mas ninguém poderá ser salvo sem fazer parte da igreja, que é a noiva do Cordeiro. A salvação é por Cristo, mas ninguém, e eu reitero e concordo com o pensamento dele, e digo quem é, sem fazer parte da igreja, que é a noiva do Cordeiro. Hernandes Dias Lopes é que fala isso. Então o Senhor, Ele valoriza tanto a igreja, que se dá a conhecer por meio dela. Muitas pessoas vêm para a igreja achando que está fazendo um favorzão para Deus, né? Mineiro que fala isso, vou na igreja, cara, estou fazendo assim, um big de um favor para Deus, cara. Ei, Renato fala isso, ei, please, por favor, olha o que Cristo fala da igreja, olha o que o Senhor fala da igreja. Ou então o cara fala igreja com ele, então sai contigo, fica louco, estranho. Cara, verdade. Chama, quando o cara coça assim, tem um nome estranho. Ele valoriza tanto a igreja que se dá a conhecer através dela, através da igreja. Meus irmãos, por isso eu amo tanto a igreja,
Vocês não têm noção do que é igreja para mim. Ou tem, talvez. Como igreja é importante na minha vida. E não a parte dela. Hoje muitos querem Cristo, mas não querem a igreja. Sublinho, impossível. A atenção de Cristo está voltado para a sua noiva. Ele ocupa o centro da sua atenção. É a igreja. Então, cara, gente boa, então, brother, fica firme. O negócio é com a igreja. E não adianta eu querer correr, não. É a igreja. É a igreja de Cristo, a igreja do Senhor. É esse negócio que você tem que orar por ela. É nesse lugar que você tem que se firmar. Ontem o Flávio falou aqui sobre semente, sobre firmeza, constância, profundidade, raiz. Aleluia! Precisando ter, meu querido. Você não pode ser como vento de doutrina. Venta, vai para lá, venta, vai para acolá, venta, vai para acolá. Querido, acorda e tenha firmeza, porque o Senhor vai buscar a igreja, a sua noiva. O negócio dele é com a igreja. Não é com A, com B ou com C, é com a igreja dele. O negócio dele é com a igreja. É a igreja, queridos. Leia o 2 aí comigo, se você tiver com a Bíblia aberta. Ele fala assim: conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Há muitas coisas, meus irmãos, que atacam a igreja. A instituição igreja, ela é atacada desde sempre. Quanto mais você lê a história, mais você vê, desde sempre ela é atacada. Desde sempre, perseguida, desde sempre. Ela é atacada. Para Éfeso, em particular, ela havia perdido o primeiro amor. Perdeu. Sabe aquele negócio assim? Irmãos, eu acho interessante isso. Eu não sei porquê. É óbvio que eu já tive desânimo. Óbvio que eu já olhei para tanta coisa. Mas eu nunca perdi o amor pela igreja. Eu sempre entendi que Deus, Ele está falando, como diz Jorge Vale, com esse elemento. E Ele cuida dele na igreja, Ele vai sustentar na igreja, Ele vai abençoar na igreja. Então Ele está falando para Éfeso, havia perdido o primeiro amor. Jesus, Ele se apresenta como aquele que anda no meio da igreja. Preste atenção, liderança da igreja. Liderança, preste atenção. Você que lidera. Aline, eu não estou falando para presbítero, para eles também, mas para a Aline que lidera uma classe de escola bíblica. Eu estou falando para quem mais aí, que fala lá, para todos. Que lidera de alguma forma na igreja. Ele está falando assim: eu seguro na sua mão, eu seguro na mão da liderança. Como o quê? Como o pastor superior. Ele segura, ele está dizendo: eu te vejo, eu vejo tudo e eu conheço tudo. Amém, igreja? Porque às vezes dá um desânimo, né? Falava agora com o amigo Jonas, antes do almoço, depois do almoço, logo após. Aí ele contou o caso de um pastor renomado aqui no Brasil. Ele estava vendo uma live dele. Aí ele contando, né, a igreja tinha conectado na live dele 600 jovens. É um número legal, não é? 600 jovens? Legal, número legal. Aí começou uma live
de um mundano. Ele viu a live dele. Dá uma tristezinha, não dá não? Porque nós somos humanos, irmãos, nós não somos diferentes de ninguém. Mas ele falou assim, se o cara tá... Mas esse cara é tudo gente de 15 mil para cima. Aí eles dizem assim, cara, os caras estão te largando no vácuo aí, né? É igreja, irmãos. Jonas pregou aqui, quem ouviu, ouviu. É tudo igualzinho. O 3. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Dentro da igreja há pessoas fiéis, eu citei o exemplo agora do amigo, e infiéis. Já estudamos aqui, joio e trigo. É a mesma planta, se olhando, igual. Então na igreja tem fiel e tem infiel. Em Éfeso havia fidelidade na doutrina. Havia fidelidade doutrinariamente, mas falta de amor na prática. Então, tipo assim, eu conheço as igrejas históricas. Aqui tem gente que foi membro de igreja histórica. Ela fala de profissão de fé. Conhece a profissão de fé de cabo a rabo, de trás para frente, de frente para trás, sabe tudo. No nosso caso, eu conheço a doutrina aqui dessa igreja, eu conheço tudo, mas eu não vivo, eu não pratico o cristianismo. Ué, então o que adianta você conhecer isso? Você tem que praticar. Eram ortodoxos de cabeça. Esse trem me faz um mal, gente. Então o ortodoxo é o cara que está sempre de acordo, né? De acordo. Ortodoxia é isso. Estou de acordo. Estou de acordo. Era ortodoxo de cabeça e herege na conduta. Então ele era bom de cabeça, mas na prática um herege. O que é ser herege? Ele professa a doutrina e faz outra coisa. Então ele professa durante o domingo, sábado, quinta, yes, crente, uau, testemunho, palavra, sei tudo, Mas depois, queridos, não tem prática. Então isso é heresia. É um herege na conduta. 4. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Você abandonou o primeiro amor. Você abandonou o primeiro amor. Então eu estava pensando ali, né? Li e reli tudo que eu estou falando. Mas aqui de costa eu estava lembrando da mãe da Eliette, Dona Séries, que o senhor recolheu há 1 semana e meia, 15 dias. Ela contava para nós na terça-feira, não tinha contado ainda, contou lá para quem estava no culto da reunião de oração. Nós oramos por ela aqui, essa igreja, por quanto tempo você falou? 8 anos? 8 anos. Quem participa do culto de oração sabe. Todos os cultos, tinha dia que ela pedia até desculpa. Aqui na igreja também, falou: gente, eu vou orar pela minha mãe, mas vocês concordam em orar? Eu falava: ô Eliette, nós somos igreja, um saco de batata. Nós vamos orar sim, vamos orar enquanto ela estiver aqui, pronto. Não é assim, Eliette?
Se eu falar coisa errada, você levanta a mão e fala: pastor, não é isso aí não. Mas Eliette disse assim: isso é comunhão com Deus. Eu sei a história da mãe dela, não de hoje. Eu conheço alguns irmãos da Eliette antes de conhecer ela. Conheço sobrinhos antes de conhecer ela. Conheci o pastor da mãe dela antes de conhecer ela, Assad. Aí a mãe dela no final agora, ela disse assim: eu acho que eu vou voltar para Deus. Acho que eu vou voltar. Está chegando a hora. Isso é top, cara. Pensa num trem top. A pessoa doente, quase ruim, mas Deus deu a ela lucidez, deu a ela força para ela adorar a Deus e lá testemunhar para os médicos. O cara falar assim: como que essa mulher desse jeito está louvando a Deus aqui? O médico falou outra coisa, né? Não falou louvor, nós estamos falando louvor. Esse é o crentez fluente. Como que essa mulher está falando aí? Ela está falando umas coisas diferentes ali. Ela lá com o pai. Yes, brother. Isso é top demais. Isso é para poucos, Eliette. Isso é para poucos. Então isso nos dá a força de nós continuarmos orando. Isso é testemunho para nós, os meia dúzia de... Não, é os... Como é que ele fala? Meia dúzia de 10, de 12 que participa lá. De continuar orando, de continuar buscando. As meia dúzia de não sei quantos anos a fim, nós viemos aqui na igreja dobrar o joelho e orávamos por ela. Aleluias! Deus é real. Ele é real, Ele é real. Meus irmãos, isso é muita bênção. A igreja nem sempre é aquilo que ela aparenta. Não vamos lá nos fariseus, não vamos em saduceu, não vamos nada disso. Vamos correr aqui. Jesus, Ele conhece a igreja de forma profunda. Presta atenção. Jesus conhece a igreja de forma profunda. Então ele fala aqui no 4: Ele conhece as suas obras, onde ela está, o que ela é, o que tem enfrentado. Ele sabe tudo. Porque a palavra falou que Ele está no meio. Você leu lá o 1, Ele falou isso. Essas palavras daqueles sacerdotes estrelas na mão direita, entre os seus candelabros de ouro. Ele estava no meio da igreja. Ele estava no meio. Então por isso, meus irmãos, o meu conterrâneo lá da igreja do Taquaral, lá, por favor, olhe para o que a Escritura está dizendo. Por favor, leia isso. Tenta pôr esse trem na sua cabeça. Eu tenho medo do Apocalipse. Não precisa ter medo. Ele conhece as suas obras. Ele sabe onde ela está. Ele sabe que essa igreja está aqui, meus irmãos. Ele sabe o que esta igreja tem enfrentado. E Éfeso, e eu e você devemos ser esses. Éfeso era fiel nas provas. Éfeso era fiel nas provas. Éfeso era fiel nas provas. Mas sabe o que ela perdeu? A capacidade de amar Jesus. Ela era boa, irmãos, mas perdeu a capacidade de amar Jesus. A igreja sem Jesus lascou. É a mesma coisa de um barco sem motor, sem remo, sem nada. Joga lá no rio, pula dentro e deixa ir. Não vai dar certo. Sublinhei aqui. A igreja de Éfeso, ela era como uma esposa que não trai o marido. Igreja, esposa, né? Pode falar. Não trai o marido, não trai, mas também não devota amor pelo marido. Não trai, mas não devota amor.
Isso é Éfeso. Ela estava andando ali no quadradinho, na caixinha, bem legal, mas também não falava nada de Jesus, para Jesus. Não devotava amor para Ele. Eu falei que tudo isso aqui é para o 5. Eu pulei o 6 e vou falar um pouco do 7. Tudo isso era por causa do 5, o que eu falei até agora. E leio. Ele diz assim: lembre-se de onde caiu. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se. Pratique as primeiras obras que praticava no princípio. Preste atenção. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Sabe o que o Senhor está falando? Isso está lá bem explícito. Lá no profeta Zacarias a gente enxergou isso. Tirar o candelabro é tirar a glória. Ele está falando para uma igreja: se vocês não se arrependerem, eu vou tirar o candelabro, eu vou arrancar ele daí, e vocês vão ficar sem a minha presença, sem eu na igreja. Cristo, Ele anda no meio da igreja para nos oferecer a oportunidade de arrependimento antes de aplicar o juízo. Igreja de Cristo, aqui e na terra, preste atenção: antes de Deus aplicar o juízo, Ele vai te lembrar. Ele vai te lembrar e vai te chamar ao arrependimento. Ele vai dizer a mim, a você, como Ele tem falado aqui a Éfeso: volte à prática das primeiras obras. Volte. 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 Corra do engano. Corra de engodo, de mentira, de lascívia, da podridão do pecado. Corra, se arrependa. Se arrependa da mentira, do engano de pastores que pregam falsas doutrinas. Corra. 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 Fuja. Arrependa-se. É isso que João está dizendo. Parece que é mais fácil crer em mentira do que na verdade. Parece que é mais fácil acreditar na filosofia do que no Evangelho. Corra. Corra. Corra para os braços do Pai. Corra. Pratique as primeiras obras. Caso isso não fosse, essa decisão não fosse tomada, eu decidi não tomar essa decisão, de não me arrepender, de não praticar as primeiras obras. Eu decidi não voltar. Está aqui a sentença, o 6 e o 7. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. É o 5 e o 6. Ele rejeitará toda a congregação ou igreja que não se arrepender por falta de amor e obediência. Isso é o próprio Deus falando. Arrependa-se, irmão. Arrependa-se, irmã. Arrependa-se. Volte às primeiras obras. Volte à obediência. Volte. Volte. Arrependa. Corra dos falsos profetas. Corra dos falsos apóstolos. A palavra fala aqui: corra. Corra. Arrependa-se. Brinco com os cariocas: a chapa está quente. Corra. Arrependa-se, porque Cristo pode voltar em um momento. Ele virá num piscar de olhar. Ele virá, Ele virá, Ele virá, e não tardará. Arrependa-se.
Quem são os vencedores? O 7 nos fala, eu li. Quem é o vencedor? É aquele que, mediante a graça de Deus, recebida através da fé em Cristo, experimentou o novo nascimento. O cara que nasceu de novo, ele nasceu de novo e ponto final. Ele vai labutar com o pecado, ele vai lutar contra o pecado, ele vai lutar contra as desigualdades, ele vai lutar contra tudo que é forma de injustiça, de perseguição. Ele vai lutar contra isso até o fim. Ele vai lutar, ele não vai se conformar com o mundo, como diz Romanos 12:2. Ele não vai se conformar. Ele vai levantar todo dia, segunda a sexta, de segunda a segunda. Ele vai levantar e olhar para o céu e dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor está comigo, Ele é o que me sustenta, Ele é o que me abençoa, Ele é o que me leva a lugares altos. Aleluia! Você pode olhar e, meus irmãos, e de repente vir uma chuva, uma tempestade, mas há um Deus que coloca ordem no caos, e há um Deus que sustenta a igreja e que dá vitória à igreja, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Ele tem cuidado de nós, queridos, Ele tem cuidado de nós. O novo nascimento, ele permanece constante na vitória sobre o pecado e o mundo de Satanás. Ter vida eterna. João é maravilhoso, né? Ele fala assim: cara, brother, você sabe do que você vai se alimentar? Da árvore da vida, cara. O que foi perdido lá no Éden está lá prontinho para você. Foi inaugurado um novo e vivo caminho. Aleluias, aleluias, aleluias. Foi inaugurado, você vai comer desta árvore. É esta árvore, isso é ter vida eterna. Vida eterna é ter comunhão com Deus. E Deus é amor. Eles haviam abandonado o seu primeiro amor. Abandonaram, mas o 7 fala assim: aos vencedores. Então é você que é um vencedor. Você que está em casa que é um vencedor ou uma vencedora. Ao vencedor. Você é um vencedor. Isso é para o cara acordar, né? Se o cara falar aqui, não é, meu irmão, pelo amor de Deus, começa de novo. Então ele fala assim: os vencedores morariam no céu, onde o ambiente, Eliette, é para onde Dona Séries foi, o ambiente é amor, porque Deus é amor, o ambiente é o amor. Lá não haverá mais choro, lá não haverá mais dores, lá não haverá mais nada disso, lá é amor. Aleluias, aleluias. Então, meus amados, vale a pena perseverar, vale a pena você estreitar sua comunhão com Deus. Persevera na sã doutrina, persevera nos preceitos bíblicos. Persevera. Você pode estar descontente com alguma coisa, eu quero te dizer, persevera. Pastor, persevera, cara. Sacode a poeira, vai para frente, bate os pés, limpa da poeira, da sujeira, limpa e corra para o altar de Deus. Irmão, nós podíamos contar a história aqui. Temos uma história de Campinas. Se eu contar alguma coisa errada, tem testemunha aí, depois nós podemos melhorar ela. Mas na igreja de Campinas passou um moço, filho de Dona Lourdes, irmão de Silvana, cunhado de Alexandre. Dona Lourdes orou por Pedro muitos anos. Muitos. Não vinha, até que por um milagre ela veio para a igreja. Eu não lembro se ele chegou a ser batizado. Foi, Marcelo, você lembra? Não lembro. Mas veio para a igreja. Lembra, Sandra? Veio para a igreja. Lembra bem? Acho que foi. Veio. Ali aquela dificuldade, problema, que ele tinha semeado semente de tudo que é jeito.
na vida dele, pregressa, passada. Há muitas pessoas, meus irmãos, semeando sem entender. Deixa eu te falar outra frase, que todo crente deveria saber ela de cor. Tudo que você semear, você vai colher. Tudo. E deixa eu te falar outra coisa, tem gente brincando, eu estou falando arrepende-se. Arrepende-se, tem 1 ano que eu estou falando isso. Que tem gente brincando no mundo pandêmico, brincando de igreja, de crente, de família, brincando de tudo. E tem esquecido da semeadura, e tem esquecido de semear. Eu queria eximir a igreja de tudo isso, mas a palavra não exime. Então, meus irmãos, e tudo o que eu estou semeando agora, você acha que, onde foi isso aqui? Flávio falou, você semeia agora, você colhe agora. Não. A sua semeadura, Bim, é para o teu filho, querido. Muitas vezes você nem vai ver. Como o teu pai deve ter semeado e você está colhendo. Como eu semeei, o João está colhendo. Como Francisco semeou e os filhos estão colhendo. Como o Renato semeou e os filhos estão colhendo. Agora, e hoje? Qual a tua semeadura? Hein? Não precisa não, pastor. Pandemia. Fora, para. Lockdown. Para tudo. Inclusive de semear. Não. Para. Você não entendeu. No reino de Deus, no mundo pandêmico, você precisa semear. Para que você tenha o que colher lá na frente, em nome de Jesus. Então, queridos, Deus, aí eu volto aqui ao Pedro. Aí o Pedro um dia sentiu uma dor lá, deitou com a esposa, não tinham dormido, sentiu uma dor, correu para o hospital, porta, cadeira de roda, explodiu o cara, parada cardíaca fulminante, parou o cara, paralisou o Pedro, talvez 50 anos, 50 e poucos anos. E aí, cara, brother, se arrependa, volte para Cristo, volte a praticar o primeiro amor, deixa de estar contando cordeirinho, olhe para Jesus, o autor e o consumador da sua fé, olhe para o céu, de lá vem o teu socorro, de lá vem a tua bênção, de lá vem a tua provisão. Brother, arrependa-se, arrependa-se. Que Deus nos ajude a retomar o caminho e voltar ao primeiro amor. Não seja um crente que desista, seja um crente resiliente, rocha, que tem um Cristo que confia e vai para frente. Em nome de Jesus, seja um vencedor. Arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se. O filho, procure na internet aí o nome do pastor sênior da Times Square Church. O sobrenome é Conan. Ele pregou no domingo pós cair as Torres Gêmeas, lá em Nova York, em 2001. O primeiro sermão pregado na Times Square Church. Aí tem um vídeo dele na internet, 4 minutos, depois você pode ver na sua casa. Esse corra. Hoje eu vi, a Rosana está perguntando, o que você está vendo aí? Você está entendendo o inglês desse cara aí? Eu falei, não, graças a Deus está traduzido, eu posso ver aqui legal. Quando a gente tomava café, eu e ela. Não, só fala o nome. Não é esse, é o anterior, filho. Eu até estou achando estranho, esse velho saiu de lá. Velho é bom, hein? Esse velho aí, pode falar velho, Bim? Pode, né? Então esse senhor mais sênior aí, ele não está lá mais, está esse Tim de Lima aí, Tim da Lima. Mas ele é o anterior. Eu estou achando que por conta da pandemia tem 1 ano que eu não vejo ele na igreja. Parece que eu estou top, não estou não?
frequentando a igreja do cara, Bim? Presta atenção, mano. Carter Conon, esse cara, Carter Conon, é um senhor. Ele foi o cara que caminhou junto com David Wilkerson, o fundador da igreja. Corra, ele fala lá, em 2001. E ele traz lá Por que ele falou isso? Os soldados dos Estados Unidos, naquele momento, as torres caindo. Eu lembro direitinho, eu estava almoçando num restaurante em Vinhedo. As torres caindo e os soldados correndo para dentro das torres e mandando o povo sair, mas eles iam para dentro. E ele traz isso e traz uma figura, porque nós como igreja devemos ser isso, irmãos. Nós não podemos correr do embate, nós temos que enfrentar o embate. A figura é top. Corra para os braços do Pai, corra.